ambiente legal. A imprensa não vai sair daqui. Tomar o lugar. Ele é eleitor. Não, eu sou dono da federação. Eu sou dono. O senhor que está como eleitor. Não, eu sou dono da federação. O meu clube é fundador e dono da federação. Dono. Eu sou dono. Meu clube é fundador. Não, estou dono não. Se eu leio o estatuto e sabe, eu sou dono. Eu sou um dos donos da federação. Mediador. A federação é dos clubes. A federação é dos clubes. Isso é fato. Federação, os clubes são donos dessa federação. O Vasco é fundador desta federação. Tu fala uma coisa, agora amanhã outra coisa. Você tá tratando a gente como bandido lá fora. Quando ele fala eu, isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. Eu significa o Vasco da Gama. O clube é fundador disso, o clube é dono disso aqui. Então, quando ele diz eu, não é eu, Eurico Miranda, é eu, Vasco da Gama, eu, clube. Já o fizemos, está encerrado, e está encerrada, e está encerrada, e está encerrada. Só vamos. Não. Na verdade, quem conduziu todo o processo foi você. E foi a eleição mais rápida na história de qualquer eleição. Em 10 segundos, você elegeu o Rubens Lopes por aclamação. Propôs aos que estavam presentes. Você está enganado. Eu, como membro da Assembleia, fiz uma proposta. Quem estava presidindo era o mediador. Eu fiz uma proposta, a Assembleia aceitou a proposta e foi feito dessa forma. E tem validade? O Eurico é o líder aqui dentro, ele é que capitaneia a situação. E agora ele está puxando ali os votos para que o presidente da federação permaneça sendo o Rubens Lopes. Right, o Eurico Miranda deu uma entrevista aqui no Cajuru Pergunta, muito polêmica por sinal, em que ele falou que no Vasco o juiz só prejudicava o Vasco ele uma vez só. Já era difícil uma vez, mas se prejudicasse era uma vez só, não tinha segunda porque sabia como é que ele era. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer, o juiz tinha medo dele? O que era? Não tinha medo dele não, porque é o seguinte, infelizmente os diretores dos departamentos de árbitro do Rio de Janeiro eram cargos políticos, são cargos políticos até hoje? Até hoje. E o que acontecia naquela época? O Eurico e o Eduardo Viana eram parceiros irmãos. Então, assim, bastava uma ligação do Eurico, o Eduardo, esse cara não quero que apite mais. O diretor do departamento não tinha força, o Eduardo Viana, que Deus o tenha, também não era uma pessoa que você pudesse confiar, entendeu? Então, por isso é que ele dizia isso. Isso foi uma coisa que prejudicou muito. O Rio de Janeiro caiu assustadoramente na qualidade da arbitragem, na independência da arbitragem, por causa dessas situações. Nossos repórteres revelam com exclusividade depoimentos sobre um suposto esquema de manipulação de resultados no futebol lá no Rio de Janeiro. A denúncia partiu de 2 árbitros, hoje excluídos do quadro da CBF. No estadual de 2010, Duque de Caxias, Resende e Friburguense disputaram um triangular para definir os 2 clubes que permaneceriam na Série A. Um deles já estava marcado para descer. Sobrou para o Friburguense, não teve chance. Havia também o escolhido para não cair. O de Caxias era um time do Eurico Miranda. Desde a época em que presidia o Vasco, Eurico Miranda emprestava jogadores para o Duque de Caxias, clube com quem tem estreita ligação. O que faz o torcedor sair de casa com chuva ou sol, de dia ou à noite para vir ao estádio, é a crença de que tudo que acontece ali dentro daquelas 4 linhas é verdadeiro, transparente e tem relação apenas com o esporte. Com certeza, todos aqui acreditam que os erros dentro de campo, quando ocorrem, são involuntários, fazem parte do jogo, ou pelo menos deveriam ser. O confronto entre Duque de Caxias e Resende no dia 10 de abril do ano passado, de acordo com as denúncias, foi um dos que mais marcaram a corrupção na arbitragem do Rio. O ex-jogador Ailton ainda era o técnico do Resende naquela tarde e jamais vai esquecer como o juiz Lenilton Rodrigues Gomes Júnior e os bandeirinhas Marçal Rodrigues Mendes e Marcos Antônio Santos conduziram o jogo. Me senti muito mal porque depois a gente escutou dos jogadores que ele falou assim, para os jogadores do Caxias, cai na área que eu vou dar o pênalti. E essa bola eles jogaram na área, quem tirou foi meu zagueiro de cabeça, ele falou que botou a mão. Foi uma coisa lamentável, uma coisa triste, eu fiquei assim,
muito decepcionado, porque eu acho que o futebol não pode levar para esse lado. Na súmula preenchida após o jogo, o árbitro Lenilton Rodrigues Júnior estranhamente declara que deu acréscimo de 4 minutos no segundo tempo, sendo que a partida, na verdade, foi até os 54 minutos. Foram 9 além do tempo regulamentar, com aquele pênalti aos 53, lembra? Ele colocou o Dr. Rubens como presidente da federação, então existe essa aliança entre eles. A política do Vasco hoje não é tão muito boa por causa do Roberto Dinamite, que é uma pessoa muito correta. Tem esse racha entre Eurico e Roberto, e o Dr. Rubens vai ficar sempre fica do lado de Eurico Miranda. Existiu uma ordem expressa de não deixar o Vasco ser campeão? Sim, não pode deixar campeão, porque aí o Eurico Miranda não podia voltar. O Vasco campeão, ele ia idolatrar o Roberto Dinamite. Os associados, eles poderiam se voltar a favor de Roberto. Final de semana quente no futebol carioca, porque tem o clássico, mas a semana foi quente pelo extracampo, a declaração do Luxemburgo com relação à instituição que comanda o campeonato, né, a Ferge. Para a Ferge pegou mal, a interpretação absolutamente... Nossa, não sei quem consegue interpretar um negócio desse. Falou que tinha que dar porrada na federação, no sentido de tem que bater, tem que cobrar, tem que ir em cima. E aí ele foi punido com 2 jogos. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo, ele ainda comandou a equipe nesse meio de semana, vamos ver no que vai dar. Mas porque a Ferge alega que ele está instigando o torcedor do Flamengo à violência. Aí, mas isso é demais. A Ferge está passando de todos os limites. A Ferge a gente supõe que a Ferge não sabe ler, precisa fazer, o pessoal lá precisa fazer aquele curso de interpretação de texto, e seja ele falado, seja ele escrito, porque é inacreditável interpretar a declaração do Luxemburgo como uma declaração literal. Você precisa dar porrada, a gente precisa dar porrada. Lembre-se que o texto, eles entendem de texto. Lembra o texto sobre o Fluminense? É verdade, que a gente ligou. A Camila traduziu. A Camila traduziu, ligou para um... Traduziu, a gente nem colocou, e eu não vou citar o nome do primeiro professor de português, mas quando a Ferge soltou aquela nota, a Camila falou, vamos ligar para os professores de português para eles dizerem o que eles acham desse texto e tal. O primeiro professor de português, renomado, conhecido e tal, falou, olha... Não entendi nada aí. Pega um dicionário e vai procurar no dicionário e tal. Maravilha. E aí era professor de português, mas não é um dicionário ambulante, né? Não, mas tanto, e o segundo meio que corroborou o que disse o primeiro, dizendo o seguinte, e isso está na matéria que a gente colocou no site. O segundo disse o seguinte, bom, o que eles quiseram dizer com essas palavras do século XIX e aí colocou que ele vomitaria no ar, é uma coisa absolutamente escatológica também, a nota da Ferge, enfim, de palavras eles entendem, mas é claro que no caso da interpretação da declaração do Luxemburgo, os caras estão totalmente mal intencionados e querendo suspender o técnico do Flamengo, independentemente do que eles tenham entendido ou não, afinal de contas foram criticados e esse pessoal não está muito acostumado a ser criticado, né? Acho que vive uns 50 anos atrás. Eles queriam multar, né? Aquele que fizesse críticas à entidade. Aí na Justiça Comum foram proibidos de aplicar multas. Então, isso era exato, no começo. Fizesse parte do regulamento. Isso. Aí, quando foram impedidos de levar isso adiante, eles tomaram a decisão de punir no tribunal. Aí o Flamengo conseguiu uma liminar no Tribunal Superior, né, no STJD, para... No mesmo dia da... Exato, para que o Luxemburgo pudesse ficar lá no seu lugar durante o jogo entre Flamengo e Bangu. É mais um capítulo da guerra entre Flamengo e Fluminense
contra a federação, que tem no seu grande aliado o Vasco da Gama, presidido por Eurico Miranda. Que senta, inclusive, na cadeira do presidente. Né? São bons amigos, né? É uma questão de gentileza, educação, né? Você ceder a cadeira para o amigo e tal. Depois da declaração do presidente Madureira, né? Pô, não, meu amigo, defendo a federação até o fim. Nunca um funcionário meu criticaria a federação. É demais, né? Agora,